Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Poder sentar. E o texto é o texto que eu li no começo, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Tessalônica, dizendo a eles sobre a necessidade da vigilância. Logo aí no começo do capítulo 5, ele fala sobre esta necessidade, que eles deveriam vigiar, e nas instruções finais ele diz aos irmãos, verso 16, regozijai-vos sempre. O texto, quando declara essas palavras, é claro, eu poderia ler a partir do verso 12, mas eu quero dar ênfase a partir do verso 16, são instruções finais, instruções que eles deveriam aplicar em suas vidas. Essas instruções são para os irmãos de Tessalônica, como que uma conduta geral que eles deveriam manter sempre. E ele começa falando sobre a necessidade de regozijar-se sempre. O que significa regozijar-se? É voltar a ter alegria, lembrar-se de coisas que aconteceram, ou até mesmo as que vão acontecer, porque são promessas de Deus, e eu me alegrar nestas verdades. Regozijai-vos sempre. Irmãos, nunca se esqueça, o bem maior que você tem é a salvação. Eu quero deixar claro o que significa a salvação. Vamos relembrar aí. Você estava nas trevas e ele te trouxe para a luz. Você estava cego, nu, estava descalço, e ele te vestiu, te calçou e te deu um novo nome. O Senhor estabeleceu um novo tempo na sua vida. Você foi salvo, significa que você não está mais se afogando. Você foi retirado da água, do afogamento, você foi trazido para a terra firme, que é a presença de Deus. Então, o que é voltar a se alegrar? Você deve relembrar isso sempre. Quero deixar claro, quanto aos bens materiais, nós temos que ter a visão de Jó. Jó, quando perdeu tudo, ele declarou, nu vim, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. A maior parte das pessoas que estão desesperadas, elas estão desesperadas pelas coisas que têm ou que deixaram de ter, ou que perderam. O apavoramento, quando se apossa de uma pessoa, ela não consegue valorizar a sua vida atualmente, ela não consegue olhar para o presente e dar valor. Então, qual a conduta que nós devemos ter? Nós devemos ter a conduta do entendimento da verdade. Qual é a verdade? Nós não trouxemos nada para esse mundo. Portanto, eu devo me portar conforme a verdade. Por que eu vou me ater às coisas que eu perdi, se eu não trouxe nada para ele? Quando você nasceu, você não trouxe nada. Até o ar que você passou a respirar foi o Senhor que constituiu para você. E no ciclo da vida, não é? Na morte, da mesma forma a pessoa não levará nada. Eu me recordo no começo da pandemia, ou no meio aproximadamente, de um homem dono de um dos maiores bancos do mundo, que ele morreu, e conta a história de que uma de suas filhas, no momento da dor, no velório, ela disse, o meu pai morreu com a falta daquilo que tinha-se de graça, que era o oxigênio. Muito forte, né? O oxigênio, ele ainda que tinha muito dinheiro, não precisava comprar, porque o oxigênio está aí para todos, mas ele não conseguia respirar, né? Inspirar ali o oxigênio. E então, aquele homem morreu com tanto dinheiro, com tanto dinheiro.
Então, nós precisamos compreender a nossa pequenez. Isso deve gerar humildade na nossa vida. E como outro dia mesmo eu estava pregando aqui, falando sobre a parábola do rico insensato, e foi nesse dia que nós fizemos uma analogia com o rico sensato, não é? Os irmãos estavam aqui na quarta-feira, lembro? Nós fizemos a analogia do que Jesus disse sobre a parábola, e o rico só falava do que ele tinha, o rico insensato, só falava do que ele tinha, só falava o que ele ia fazer com o que ele tinha. E na parábola que Jesus contou, ele não cita absolutamente que ele perguntou para Deus. Não, ele pergunta para si mesmo. Era como se só existisse aquele homem, nem mesmo alguém que ele pudesse consultar, quanto mais Deus. E ele é chamado de rico insensato. Por que insensato? Porque é uma insensatez se portar como se Deus não existisse. É uma insensatez se portar como se a vida agora fosse a única coisa. Uma outra frase bem interessante foi dita pelo o homem mais rico, né, depois de Salomão, foi o Joe Rockefeller. Ele disse que o homem mais pobre que pode existir é o homem que tudo que ele tem é o dinheiro. É o homem mais pobre. E ele falava isso falando sobre o bem maior que é a família. Então, nós precisamos nos portar na verdade. E a verdade é que nós não trouxemos nada para esse mundo e não levaremos nada dele. Então, o que é voltar a se regozijar? Você deve se regozijar. Na luta, você deve lembrar do momento da bonança que você viveu. Eu conto aqui sempre uma experiência de uma missionária que foi muito relevante em seu tempo missionário, e um servo de Deus teve a oportunidade de perguntar a ela como que ela conseguiu finalizar a sua carreira com louvor. Ela não caiu em nenhum escândalo, ela não se perdeu pelo caminho, e ela citou para ele simplesmente que ela, toda vez que estava em luta, em crise, alguma situação que a balançava, ela se lembrava do que ela tinha ouvido de Deus nos melhores momentos de sua vida. E ela, ao se lembrar disso, ela punha os pés no chão e continuava firme, porque aquilo era âncora para a vida dela. Então, nós devemos, na nossa conduta diária, nos regozijar, que seria voltar a ter alegria, voltar a se alegrar com coisas que o Senhor fez, o Senhor nos deu, o Senhor constituiu. E ele diz também que na nossa conduta, no caso aqui para os irmãos de Tessalônica, ele diz que eles devem orar sem cessar. Orar sem cessar deve ser o propósito de cada crente. Agora, irmãos, eu quero deixar claro que isso é possível, se você conhece o sabor da presença de Deus. Porque nós sabemos que pode ser algo mecânico. A pessoa diz, eu tenho que orar, não é? Eu preciso, né, orar, né? Irmãos, orar é se relacionar com Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que você deve se relacionar com Deus em todo o tempo, em todo o tempo. E se em algum momento da sua vida você não está caminhando, se relacionando com Deus, e em oração apresentando a Deus, seja dirigindo seu carro, pedalando sua bicicleta, andando na rua, seja indo para o seu trabalho, voltando, você não está sempre diante de Deus, você precisa rever esse conceito. Meu conselho é que você busque ao Senhor até Ele marcar o seu coração com a sua presença, de forma que você sinta saudade se você se afastar. E então você conseguirá orar sem cessar. O versículo 18, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O entendimento, irmãos, primeiro, para que possamos dar graças, nós precisamos compreender que tudo o que acontece está debaixo do controle de Deus, do domínio de Deus, e até as catástrofes. Tudo, absolutamente tudo. Deus governa tudo. Eu acho que uma coisa que você deve se lembrar bem,
Por exemplo, no período da pandemia, quando estivemos num período mais difícil, uma pergunta que eu cheguei a fazer aqui, eu acho que depois, já no meio para o fim, eu perguntei: a pandemia foi mandada por Deus ou pelo diabo? Né? Um ou outro ficava em dúvida, alguém defendia até que era do diabo, e a maioria defendeu que foi o Senhor. Pelo menos o que eu percebi aqui do púlpito. Essa visão de que as coisas ruins é do diabo e as coisas boas vêm de Deus, ela precisa ser revista. Nós precisamos compreender bem a doutrina do governo de Deus, de quem é o Senhor, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Deus Pai, o Deus que governa, Deus em todas as áreas. Ele tem o domínio em todos os âmbitos da vida, da existência, de tudo que há, Deus governa sobre. E quando nós não conseguimos aceitar isso, normalmente porque nós atribuímos que o sofrimento não está ligado à pessoa de Deus, não é? É quando nós transferimos a nossa experiência humana para interpretar Deus. Isso é um erro grave, viu, irmãos? Cuidado com isso. Você não pode fazer isso, não deve fazer isso. Eu costumo dizer que é você usar o óculos do seu entendimento ou do entendimento humano para procurar entender Deus. Você precisa se abster da sua visão pessoal e abraçar a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Aqui está na palavra de Deus. Nos últimos tempos, por exemplo, você tem ouvido falar de pessoas que estão mudando as coisas. Igrejas que estão mudando a palavra de Deus, estão dizendo, por exemplo, recentemente, uma igreja e um pastor famoso disse que a Bíblia está desatualizada. Na verdade, a Bíblia não está desatualizada. O ser humano, ele vai procurar mudar aquilo que lhe incomoda. Aquilo que lhe incomoda, ele vai procurar mudar. Eu me recordo do tempo em que se vendia nas lojas de artigos evangélicos a caixinha de promessas. Quem lembra disso, irmãos? Quem lembra? Caixinha de promessas. Ali não tinha uma palavra de repreensão, só de benefício, só de promessa. E promessas abençoadas, e tem muita, né? Tem muito. Nunca contei, mas o que se ouve é que pelo menos mais de 2.000 promessas estão na Escritura. Então, você não vai ouvir uma pessoa com a Bíblia aberta onde você encontra assim, é claro, na sua casa não, você já entendeu a fé, mas a Bíblia aberta num lugar que seja, por exemplo, sobre as maldições para quem desobedecer a Deus, mas vai encontrar sobre o Salmo 91 ou 23. Então, tudo que traz algum benefício, que traz bênção, é o grande projeto das pessoas, elas atribuem a Deus as coisas boas. Então, elas terão dificuldade de agradecer a Deus em toda situação. Pastor, como é que agradece quando está doente? Você agradece pela oportunidade de conhecer o Deus que sustenta em meio à enfermidade. Eu não deveria orar para ser curado? Você já orou? Se você já orou e não foi curado, você deve, então, compreender que a vontade de Deus é outra, sustentar você. Não seria matar, então, pastor? Não, irmão, senão ele já teria levado, né? O Senhor leva, ele leva quando quiser, a hora que ele quiser. Então, se você está vivo, está em comunhão com Deus, você deve compreender que você vai ter aí uma experiência para contar. Eu costumo dizer que um problema, ele deve ser visto como uma oportunidade para que você conheça mais a Deus. No final disso, você vai contar alguma coisa que o Senhor te respondeu, que o Senhor falou contigo, que o Senhor te curou ou te sustentou em meio aos problemas. Nós ouvimos aqui hoje o testemunho da Jaqueline, ela foi operada e o Senhor Deus sustentou em tudo, não é? Então, ele poderia ter curado você também, mas nem sempre essa é a vontade de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, é na experiência, passando por elas, é que nós vamos conhecer a nossa estrutura.
E aí é o momento de nos prostrarmos. Muitos vão apavorar, não vão suportar. E é nesse momento que é revelado nossa estrutura, então nós devemos buscar ao Senhor. Então, quando a Bíblia diz, em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. E é claro, nós podemos falar sobre a igreja perseguida também. É a vontade de Deus que a igreja passe por situações. Ele prometeu que isso aconteceria. Aliás, ele revelou que isso aconteceria. Ele disse que seria dado palavra de autoridade para ser proferida quando estivesse diante das autoridades. Mas, no entanto, se nós visualizarmos a estrutura da igreja, nem todos estão preparados para essa situação. Então, como que eu vou dar graças? Eu recomendo você estudar a Escritura. Pastor, como que eu posso estudar isso? Estude sobre a soberania de Deus, estude sobre a pessoa de Deus e o seu governo, estude sobre a Trindade, compreenda o plano de Deus e saiba, Satanás é sim um cachorro e que a coleira dele, a corrente, como disse Lutero, está nas mãos do Senhor. É Deus que solta ou segura. O diabo não faz o que quer. Você sabia que existem cristãos que acreditam que existe um cabo de guerra? Cabo de guerra, você lembra? De um lado puxa, o outro lado puxa. De um lado fica Satanás e os seus demônios, e de outro lado fica Deus e seus anjos. Na cabeça de quem não compreende o Deus que governa todas as coisas, a pessoa consegue ver dessa forma. Isso é um risco, viu, irmãos? Isso é um risco. Porque o crente que não tem isso muito bem firmado, até possivelmente caminhando para se desviar, ele pode. Porque à medida que o mal vai se manifestando, as coisas ruins, as situações de choro, em decorrência delas o choro vem, se a pessoa atribui as coisas ruins às trevas, ela vai então acreditar que Deus não está com ela. Então é muito importante compreender que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, inclusive os demônios. Eles não fazem o que querem, eles não ordenam o que bem entendem. Isso está por toda a Escritura. Depois, nós encontramos aí a orientação de Paulo dizendo aos irmãos de Tessalônica, não apagueis o Espírito Santo. Essa é a tradução no português que eu mais gosto, particularmente. Não apagueis o Espírito Santo. Como que é possível apagar o Espírito? Se você não dá lugar ao mover do Espírito Santo, você estará apagando o Espírito. Eu até citei aqui na última pregação sobre o chamado que nós devemos caminhar, que é o de ser cheios do Espírito, encher-se do Espírito Santo. E tudo quanto trabalha para a obediência, se você está buscando em oração, buscando na palavra, você está buscando dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí vem o verso 20, não despreze as profecias. Nós não podemos esquecer das palavras proféticas que vão se cumprir. Dentre elas, irmãos, nunca se viu tanta afronta para com o Senhor. Nunca se viu tanta afronta para com a constituição da família. Nós estamos contemplando se formar o cumprimento das profecias. Jesus está próximo de sua volta. Nós estamos vendo isso acontecer, não é? E uma prova é tudo que nós temos visto acontecer no decorrer dos anos, a confusão que nós estamos vivendo. O certo e o errado estão confusos. O certo é considerado errado, o errado é considerado certo. E você vai encontrar uma completa bagunça no que é algo de valor, não é? Para você ter uma ideia, por exemplo, a busca, outro dia eu estava vendo na internet as pessoas levantando uma questão sobre os animais, mais um levante, né?
sobre superproteção para com os animais em toda e qualquer situação, e os animais têm que ser protegidos e cuidados, sim, com certeza, mas, no entanto, não é isso que se vê, por exemplo, da mesma forma sobre o aborto, né? Você vai encontrar pessoas defendendo o aborto, defendendo, lutando para isso, se alegrando com isso, e pressionando as autoridades para escolher pessoas pró-aborto, como é o caso agora em São Paulo, foi escolhida uma senhora para ser do governo ali, e ela estava sendo repudiada porque ela era contra o aborto, como se ser a favor fosse uma dádiva, uma coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, nós estamos vendo um tempo complicado. Quem não se lembra de um jogador de vôlei que foi despedido porque ele defendeu que a família é homem e mulher, e ele perdeu o emprego, famoso, irmãos, jogador famoso, respeitado, medalhista, uma pessoa renomada no meio do vôlei, mas ele foi despedido sumariamente. Por quê? Ele estava defendendo que a família, homem e mulher, que é a família segundo a vontade de Deus. Que absurdo! Vamos despedi-lo. Feio para a nossa marca, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo. Então, está acontecendo o quê? Está se formando o que Jesus disse, que nos dias da sua vinda, seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, de Ló, né? O mundo estaria dessa forma. Então, eu quero lembrar você que você não deve desprezar jamais as profecias. Elas estão se cumprindo. Elas estão se cumprindo. Pastor, dá desânimo. Não, meu irmão, é para dar ânimo, né? Para dar é ânimo. Por quê? Porque você deve sim ficar claramente alerta, não é? Quando alguém chega perto de mim e diz assim, pastor fulano está assim, está assado, desviou, pastor, eu digo, a vontade que eu tenho, dependendo, eu disse uma vez, né, para uma pessoa que eu estava alertando e a pessoa não me ouvia, aí a pessoa chegou contando, pastor, o senhor ouviu, isso aconteceu, isso assim. Eu digo, rapaz, eu estou dizendo para você que o diabo está aí, querendo matar, roubar e destruir, vocês não estão acreditando, não é? Você já viu essas pessoas que você conversa, você dialoga, e aí, às vezes dá até conselho sem pedir. A pessoa não pediu conselho, mas você vai lá e dá conselho. No final, irmãos, o pior acontece. Então, não despreze as profecias. Tudo que Jesus proferiu vai se cumprir. Tudo que foi dito pelos profetas, que faz parte das profecias do fim, vai se cumprir. Examine tudo, retende o bem. Absolutamente, meu irmão. Se você for procurar alguém que você vai olhar e não vai ter absolutamente defeito, não vai ficar ninguém, só fica Jesus. Só fica Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas você deve reter o que é bom. Você deve reter o que é bom. Examine tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. Você vai encontrar a tradução dizendo assim, toda aparência do mal. Eu prefiro essa tradução. Você sabe que não se deve só ser do bem, não se deve só, aliás, parecer do bem, mas você deve também, não basta ser só do bem, mas deve parecer do bem também. Como assim? Às vezes você tem uma intenção muito boa, mas você não está preocupado com aquilo que dá a entender o que você está fazendo. Seja na internet, meus irmãos, cuidado, cuidado. Cuidado para você, eu não sei de nada, por favor, não estou jogando em direto, os irmãos sabem que eu não jogo em direto. Mas eu me lembro uma vez que eu publiquei uma situação e eu não percebi que no texto que a pessoa estava ali escrevendo, tinha um palavrão enorme, né? Se é que eu posso dizer assim. E graças a Deus alguém correu e falou para mim, disse, pastor, o senhor viu o texto? O senhor não viu, pastor? Tenho certeza. Eu digo, rapaz, você me conhece mesmo, eu não vi. Eu li, entendi que está tudo certo
e já reproduzi, graças a Deus, a pessoa, faz alguns anos, eu acho que para mais de 7 anos isso, mas eu achei muito interessante, porque eu aprendi algo muito importante. Toda vez agora que eu vou publicar, dependendo do que seja, eu dou primeiro uma pesquisada, uma olhada total, para poder reproduzir. Por quê? Porque nós temos que tomar o cuidado com aquilo que dá a entender o que fazemos, ou que, à medida que eu publico algo, eu estou dando voz àquilo. E, é claro, eu não estou falando só de ser algo inadequado, algo que é mentira até, mas eu estou falando de você tomar cuidado com as pequenas coisas. Isso é muito importante. Então, abstende-vos de toda espécie de mal ou da aparência do mal. E aí, então, o alvo que nós temos que ter nas 3 áreas da nossa vida: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Em que área? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as áreas? Alma, corpo e espírito. Usando a ordem do texto, espírito, alma e corpo. Sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E eu quero orar com você, eu quero convidar você a ficar de pé, fique de pé no seu lugar, e que nós tenhamos essa conduta. 2022 já está se findando, que 2023 seja um momento maior diante de Deus, para firmarmos diante dEle, para estarmos diante dEle, para buscarmos a sua face, para sermos instrumento de Deus, regozijando-se sempre, orando sem cessar, tendo a conduta firmada diante de Deus, seja nos momentos bons ou ruins, no momento de luta ou no momento de alegria, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de crescermos. Amém, meus amados? Feche os seus olhos, faça uma dedicação a Deus da sua vida. Ore a Deus, consagrando aí a sua vida em nome de Jesus. Faça isso agora. Em nome de Jesus. Consagre a sua vida. Senhor, muito obrigado pelo ano de 2022. Te agradecemos, Senhor. Nós estamos finalizando o ano, ó Deus. E nós, Pai, queremos com o coração agradecido declarar diante de Ti, Senhor. Nós queremos conhecer mais o Senhor nesse ano de 2023. Nós queremos, sim, meu Pai, orar sem cessar. Queremos nos regozijar sempre. Queremos dar graças ao Senhor em tudo, entendendo que é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Queremos, Pai, renovar cada dia a nossa vida no Espírito. Queremos valorizar as profecias, Senhor. E queremos ter a capacidade de examinar tudo e reter o que é bom. Senhor, livra-nos de pecarmos contra o Senhor, de termos a aparência do mal. Manifesta ainda que o coração pleno diante de Ti, mas dai-nos a percepção da nossa aparência perante aqueles que nos rodeiam. Nos abençoe, Senhor, de forma que valorizemos, Senhor, estarmos plenos diante de Ti, alma, corpo e espírito. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que sempre compreendamos, tenhamos firme o entendimento de que o Senhor é fiel e o Senhor nos chamou, e o Senhor fará todas as coisas. Te pedimos, Pai, sonda, Senhor, nosso coração, e aquilo, Senhor, que há de mal em nós, aquilo que é necessário haver conversão, transformação, muda, Senhor, o nosso coração, Senhor, te pedimos. Eu oro, Pai, te pedindo isso, meu Deus, e para a glória do Teu nome, nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém
e amém. Levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor estabeleça a sua casa. Seja assim, meu Pai, sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém.